Você já sentiu que, por mais que se esforce e tenha talento, parece que existe um muro invisível te impedindo de entrar em certos lugares? É frustrante ver pessoas com menos competência que você conseguindo oportunidades incríveis, enquanto você continua do lado de fora, apenas observando. Mas você já parou para pensar por que as portas continuam fechadas para você, enquanto outros parecem ter a chave mestra para qualquer ambiente de poder? A verdade é que a elite não joga pelas regras que te ensinaram na escola. Eles seguem um código silencioso, inspirado em estratégias de séculos atrás, como as de Maquiavel, para manter o círculo fechado. E se você quer mudar sua realidade, você precisa aprender a agir como um deles. Neste vídeo, eu vou te revelar como se conectar com pessoas poderosas através das 13 leis de Maquiavel que a elite segue à risca. Vou te mostrar como parar de ser um espectador e se tornar alguém que essas pessoas não apenas notam, mas respeitam e desejam ter por perto. Antes de mergulharmos nessas leis, eu quero que você faça um exercício de honestidade agora. Olhe para suas últimas interações com pessoas que você admira ou que estão em um nível acima de você. Você se aproximou porque queria aprender e somar? Ou porque, no fundo, você estava desesperado por uma oportunidade? A maioria de nós foi ensinada que ser bonzinho e prestativo é o suficiente, mas no mundo real, a bondade sem estratégia é invisível. O caminho para salas onde as grandes decisões são tomadas não é feito de pedidos de favor, mas de um entendimento frio e certeiro sobre como a influência funciona. A solução não é mudar quem você é, mas sim o seu posicionamento. É entender que o poder não é algo que se pede, é algo que se atrai através do comportamento certo. A primeira lei é o filtro que separa os amadores dos estrategistas, a lei da utilidade primária. Pensa comigo. Pessoas poderosas são bombardeadas o dia todo por gente que quer um minutinho, um conselho ou uma oportunidade. Elas vivem com a guarda levantada. Se você se aproxima demonstrando que precisa de algo, você se torna apenas mais um ruído. Para agir como um deles, você precisa inverter o jogo. Esqueça seus sonhos e seu potencial por um momento. O que importa para eles é uma única coisa. O que você pode resolver para mim agora? Aqui entra o que o especialista em liderança John Calvin Maxwell chama de a regra dos 30 segundos. John ensina que nos primeiros 30 segundos de uma interação, você não deve focar em impressionar, mas sim em encontrar algo de valor na outra pessoa e dar atenção a isso. Mas para se conectar com a elite, vamos elevar o nível dessa regra. Use esses primeiros momentos para mostrar que você fez o dever de casa. Em vez de um elogio vazio, traga uma observação sobre um desafio que eles enfrentam ou uma solução para algo que ninguém mais percebeu. Não chegue com as mãos estendidas, chegue com uma solução. Estude a vida dessa pessoa, descubra uma brecha no negócio dela, uma carga que ela carrega ou uma informação que falta, e preencha esse espaço. Quando você traz valor primeiro, você pula as burocracias e os filtros. Você entra por uma porta que está trancada para todos os outros porque, no fim das contas, quem tem poder não esquece quem facilitou a vida dele, mas ignora quem veio apenas para complicar. Se você quer ser notado e se conectar com pessoas poderosas, pare de pedir atenção e use os primeiros 30 segundos para provar que você é a resposta para um problema que eles ainda nem sabiam que tinham. A segunda lei é simples, mas brutal. A lei da muralha invisível. A maioria das pessoas comete o erro de falar demais. Elas compartilham planos, sonhos e fraquezas sem nem serem questionadas. Elas confundem ser aberto com criar conexão, mas no mundo da elite, isso é visto como amadorismo. Maquiavel resumiu isso perfeitamente quando disse: todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você é. Essa frase é a chave para você agir como um deles. Pense nisso como uma armadura. Você deve construir uma imagem externa, o que o mundo vê, que seja segura, polida e estratégica. Mas e quanto à sua essência, seus próximos passos e suas vulnerabilidades reais? Esses pertencem apenas a você. A elite vive por esse princípio. Quando você revela tudo, você se torna previsível.
E no jogo do poder, quem é previsível é facilmente controlado. Por outro lado, o mistério cria uma atração magnética. Pessoas poderosas se sentem atraídas por aquilo que não conseguem decifrar de imediato. Elas respeitam quem consegue manter o controle sobre a própria língua. Falar menos não é ser tímido, é uma demonstração de status. Quem fala muito geralmente está tentando se validar ou buscar aprovação. Quem silencia e observa sinaliza que não precisa provar nada a ninguém. A partir de hoje, guarde suas intenções como se fossem um tesouro. Fale sobre seus resultados, mas nunca sobre seu método. Um bom mágico nunca revela seus truques. Deixe que os outros adivinhem, que tentem preencher seu silêncio com as suposições deles. Enquanto eles perdem tempo tentando entender quem você é, você ganha tempo observando quem eles são. E lembre-se que um homem que não pode ser lido, não pode ser manipulado. A terceira lei é a lei da porta lateral. A maioria das pessoas tenta o acesso direto. Elas mandam mensagens, e-mails desesperados, ou tentam abordar o poderoso no meio de um evento. O resultado? São barradas pelos filtros, assistentes e seguranças. A porta da frente é um labirinto feito para você perder. Se você quer agir como um deles, precisa ser mais esperto. Encontre a porta lateral. Maquiavel dizia que a primeira impressão que se tem da inteligência de um governante é observar os homens que ele tem à sua volta. O segredo não é focar no topo da pirâmide, mas sim em quem sustenta a base. Quem é o braço direito? Quem é o sócio em quem ele mais confia? Aqui aplicamos a técnica da infiltração por proximidade, baseada no que a psicologia chama de efeito de mera exposição. Estudos mostram que o ser humano tende a confiar e gostar de quem lhe é familiar. Se você começa a frequentar os mesmos ambientes que o círculo dessa pessoa, acaba se tornando um rosto conhecido antes de ser um estranho pedindo algo. Em vez de chegar com os 2 pés no portão principal, construa relacionamentos com os porteiros. Quando você se torna respeitado pelos aliados de um homem poderoso, sua reputação chega até ele antes de você. Quando finalmente estiverem frente a frente, você não será um invasor tentando entrar, mas alguém validado pelo ecossistema dele. Lembre-se, o homem desesperado tenta arrombar o portão e é expulso. O homem estratégico faz amizade com quem tem a chave. Não force a entrada. Posicione-se para ser convidado. A quarta lei de Maquiavel que a elite segue é a lei do mimetismo social. O erro fatal da maioria das pessoas é esperar que os poderosos se interessem pela sua realidade. Elas chegam falando de suas lutas, seus valores e sua visão de mundo, como se o outro devesse se importar. A verdade dói, mas a elite só se importa com uma realidade, a deles. Se você quer ser aceito, precisa aprender a técnica da adaptação. Maquiavel dizia que um príncipe prudente deve saber adaptar-se segundo o vento e as variações da fortuna. Para agir como um deles, você precisa ser um camaleão social. E é aqui que eu gostaria de te apresentar o que a psicologia chama de efeito camaleão, baseado nos estudos de Chartrand e Bargue. Foi provado que nós tendemos a confiar e sentir simpatia imediata por pessoas que imitam sutilmente nossos gestos, tom de voz e postura. É um laço que se cria no subconsciente. Mas atenção! Eu não estou falando para você se tornar um imitador irritante. Se você for óbvio demais, sua atitude será tratada como manipulação e você será expulso do local. O segredo está na sutileza. Se a pessoa com quem você fala é direta e rápida, não tome o tempo dela com histórias longas. Seja direto também. Se ela é reflexiva e fala com calma, diminua seu ritmo. Observe as palavras que ela usa, os assuntos que ela valoriza e reflita isso de volta. Quando você espelha o mundo de alguém poderoso, você remove a resistência. Ela sente que você pertence àquele lugar, mesmo que tenha acabado de chegar. Você deixa de ser um estranho inconveniente para se tornar um reflexo do que ela mais confia: ela mesma. Lembre-se que a rigidez é o caminho para o fracasso.
Quem se recusa a ajustar o próprio comportamento nunca subirá os degraus da influência. Seja fluido, aprenda a língua deles, entenda os códigos deles, e em pouco tempo eles vão esquecer que você algum dia foi um estranho. A quinta lei é a lei da disponibilidade seletiva. Existe um instinto humano básico que você precisa entender. Nós corremos atrás do que foge e ignoramos o que está sempre por perto. No mundo da elite, a regra é clara. Quanto mais disponível você é, menos valor você tem. O poderoso respeita quem também está em uma missão. Maquiavel dizia que o desejo de conquista é algo natural, e ele sabia que ninguém conquista nada se estiver o tempo todo à disposição dos outros. Para se conectar com pessoas poderosas, você precisa quebrar o hábito de responder na hora, de dizer sim para todo convite e de estar sempre acessível. Quando você se torna previsível e onipresente, você sinaliza que seu tempo não vale nada, além de sinalizar carência. E é aqui que entra a teoria da reatância psicológica, de Jack Brem. A ciência prova que quando sentimos que algo está ficando fora do nosso alcance, ou que nossa liberdade de acesso a alguém está diminuindo, nosso desejo por essa pessoa aumenta instantaneamente. Ao praticar a disponibilidade seletiva, você ativa essa reatância no outro. Você deixa de ser alguém que pede licença para ser alguém que faz falta. Não se trata de ser rude ou não responder, mas de ser estratégico. Tenha outras prioridades. Mostre que sua agenda é preenchida por metas e não apenas por espera. Quando você demora um pouco para responder ou recusa um convite porque já tem um compromisso importante, você comunica, sem dizer uma palavra, que o acesso a você deve ser conquistado, não assumido. Aprenda o ritmo da influência. Esteja presente o suficiente para ser notado, mas ausente o suficiente para ser desejado. E se esse conteúdo já está fazendo diferença na sua vida, já deixe seu like, se inscreva no canal e comente a frase "Eu sou como um deles". Pois o poder não pertence a quem persegue, mas a quem sabe se tornar um prêmio. A sexta lei é: a lei da observação muda. As palavras são armas, mas a maioria das pessoas atira para todos os lados, sem direção. Elas falam para preencher o vazio, para parecerem inteligentes ou para buscar validação. Ao fazer isso, elas entregam todo o seu poder. Maquiavel entendia que os homens são movidos por interesses práticos e que, segundo ele, esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Cada palavra desnecessária que você solta é um risco ao seu patrimônio, sua imagem e seus planos. Para conseguir a conexão com uma pessoa poderosa, você precisa dominar o autocontrole. Se você observar os círculos de elite, vai notar que os mais poderosos são os que menos falam. Eles medem cada sílaba, e isso não é por acaso. É uma tática de domínio. Essa disciplina vem de tempos antigos. Na cultura samurai, sob o código do Bushido, o silêncio era uma ferramenta para manter o zanshin, que é um conceito japonês que significa mente restante, ou mente contínua, representando um estado de alerta relaxado e atenção plena. Para um samurai, falar demais era uma fraqueza que revelava sua alma ao inimigo. Um mestre observava seu oponente em silêncio total, usando o vazio para detectar qualquer sinal de medo ou hesitação antes mesmo do primeiro golpe. Quando você fala menos, você força os outros a falarem mais. No desconforto do silêncio, as pessoas revelam suas intenções, suas inseguranças e seus segredos. Você permanece um mistério, enquanto elas se tornam um livro aberto para você. E se você quiser saber mais sobre o assunto, eu tenho um vídeo aqui no canal que aborda em detalhes o poder do silêncio. Vou deixar o link dele na descrição para você conferir mais tarde. Aprenda a deixar as perguntas no ar e aprenda a ouvir com intenção. Suas palavras devem ser raras para serem valiosas. O homem que fala muito é um performer buscando aplausos. O homem que silencia é um estrategista buscando controle. No jogo do poder, quem guarda a própria língua guarda o destino. E a sétima lei é a lei da aliança por oposição.
Existe um laço que une as pessoas mais rápido do que a amizade, a admiração ou até mesmo o dinheiro: o ódio compartilhado. Para agir como um deles, você precisa entender que o mundo da elite é um jogo de nós contra eles. Maquiavel ensinava que um príncipe sábio deve fomentar com astúcia alguma inimizade para que, ao vencê-la, sua grandeza saia fortalecida. O poder não se sustenta no vácuo. Ele precisa de um contraste. Se você quer entrar no círculo de alguém poderoso, identifique o que essa pessoa combate. Pode ser um concorrente, uma burocracia ineficiente ou uma tendência de mercado que ela despreza. Quando você se posiciona contra o mesmo alvo, você deixa de ser um estranho e se torna um aliado de trincheira. A ciência explica por que isso funciona através da teoria da identidade social, de Henri Tajfel. O chamado paradigma do grupo mínimo provou que os seres humanos são programados para criar uma lealdade automática e extrema a qualquer grupo que se defina em oposição a um outro. No momento em que você identifica o inimigo da pessoa que você quer criar conexão e mostra que está na mesma luta, o cérebro dela te rotula como parte do círculo interno. Não se trata de ser um hater, mas de ter clareza estratégica. Quem tenta agradar a todos não é confiável para ninguém. Pessoas poderosas desconfiam de quem é neutro. Elas querem saber de que lado você está. Ao escolher o lado certo e lutar a mesma guerra, você pula etapas de confiança que levariam anos para serem construídas. E lembre-se que nada cria uma conexão mais profunda do que a sensação de que vocês dois estão enfrentando o mesmo gigante. Se quer ser um deles, pare de tentar ser apenas amigo e torne-se o parceiro de batalha que eles tanto precisam. A 8ª lei é a lei do investimento inverso. No caminho para o topo, existe uma armadilha invisível que destrói potenciais brilhantes: a dependência emocional. Muitos acham que para criar conexões poderosas, precisam ser eternamente gratos ou carregar os favores dos poderosos como uma dívida impagável. Maquiavel era cirúrgico sobre isso ao dizer que os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. Ele sabia que a gratidão é um vínculo frágil que se rompe assim que deixa de ser conveniente. Se você quer ser respeitado pela elite, você não pode ser visto como um eterno devedor. Quando você aceita favores demais sem ter uma utilidade clara, você se torna um subordinado. Para inverter esse jogo, usamos uma técnica poderosa da psicologia chamada efeito Benjamin Franklin. Diferente do que o senso comum dita, nós não passamos a gostar de quem nos faz favores. Nós passamos a gostar de quem nós ajudamos. Isso acontece por causa da dissonância cognitiva. Quando um poderoso investe tempo ou um pequeno recurso em você, o cérebro dele precisa justificar esse esforço. Ele pensa: se eu o ajudei, é porque ele deve ser alguém valioso e promissor. Em vez de ser o faz-tudo que implora por migalhas, aprenda a pedir conselhos ou pequenos acessos que façam o poderoso investir em você. Isso cria um compromisso psicológico da parte dele com seu sucesso. Nunca baseie sua ascensão na bondade alheia. Certifique-se de que a relação seja baseada na utilidade mútua, não em obrigações sentimentais. O respeito real não vem de ser o protegido que diz obrigado por tudo, mas de ser o aliado que o poderoso agora deseja ver prosperar para justificar o próprio investimento que fez em você. No jogo do poder, é melhor ser um investimento estratégico do que um fardo de gratidão. A 9ª lei é a lei da alternativa soberana. Existe um cheiro que a elite detecta a quilômetros de distância: o cheiro do desespero. Quando você precisa demais de um favor, de um emprego ou da aprovação de alguém, você entrega as rédeas da sua vida. Maquiavel foi categórico ao dizer que as defesas só são boas, certas e duradouras quando dependem de ti mesmo e do teu valor. Se sua segurança depende da permissão de outra pessoa, você não é um aliado, você é um refém. Você deve dominar a postura do desapego. Isso não significa ser arrogante, mas sim demonstrar que, embora você queira estar ali, você não precisa estar ali. O seu valor não diminui se aquela porta se fechar, porque você tem outras. A ciência por trás disso
É o que o ganhador do Prêmio Nobel Daniel Kahneman chama de aversão à perda. A psicologia prova que a dor de perder algo é 2 vezes mais intensa do que o prazer de ganhar. No momento em que você demonstra que está disposto a se levantar da mesa e ir embora se os termos não forem justos, a dinâmica muda. O poderoso para de pensar no que está te concedendo e começa a temer o que ele vai perder caso você saia. Sua competência, sua lealdade e o valor que só você traz. O desapego é sua maior moeda de troca. Quem não consegue dizer não, nunca terá um sim respeitoso. Ao manter sua independência e cultivar suas próprias alternativas, você sinaliza alto status. A elite respeita quem se respeita primeiro. Lembre-se, o homem que está pronto para caminhar em direção à porta é, ironicamente, aquele que todos imploram para que fique. Dependa do seu próprio valor, e o mundo se adaptará a você. A 10ª lei é a lei da crença dominante. Conhecimento sem execução é apenas entretenimento. Para se tornar uma pessoa poderosa, você precisa transformar a estratégia em instinto. A elite não tolera a hesitação. Eles confiam na própria capacidade de moldar a realidade. Maquiavel dizia que a fortuna favorece os impetuosos, mas essa audácia não vem do nada. Ela nasce da preparação. É aqui que aplicamos a teoria da autoeficácia, de Albert Bandura. A ciência prova que sua capacidade de ter sucesso em tarefas desafiadoras depende da sua crença interna de que você consegue organizar e executar as ações necessárias. A elite não tenta fazer algo. Eles possuem uma autoeficácia tão elevada que agem com a certeza do resultado. Para construir essa postura, você deve focar em pequenas vitórias estratégicas que reforcem sua confiança. Cada vez que você aplica uma dessas leis e vê o resultado, sua autoeficácia aumenta. Você deixa de se sentir um impostor no ambiente deles e passa a acreditar no nível mais profundo que aquele é seu lugar de direito. Não basta saber o que fazer. Você precisa agir com a precisão de quem já viu o final do filme. Quando a oportunidade surgir na mesa de um poderoso, não hesite. A execução impecável é o que separa os amadores, que planejam para sempre, dos mestres, que fazem acontecer enquanto os outros ainda estão lendo o mapa. A 11ª lei é a lei da indireção estratégica. O caminho mais curto entre 2 pontos raramente é a linha reta quando o assunto é o topo da pirâmide. Se você é direto demais, você é previsível. E se é previsível, você é facilmente descartado. Para se conectar com pessoas poderosas, você deve dominar a arte de plantar sementes sem reivindicar a colheita imediata. Sun Tzu, o mestre da estratégia ancestral, já dizia que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. No mundo da elite, pedir algo diretamente é um sinal de fraqueza ou de falta de etiqueta. A verdadeira influência é indireta. É aqui que aplicamos a teoria da atribuição. A psicologia explica que, quando você tenta convencer alguém de algo, as defesas mentais dessa pessoa sobem instantaneamente. Mas quando você usa a indireção, contando uma história, citando um exemplo de terceiro ou analisando uma tendência, a pessoa do outro lado chega à conclusão sozinha. Quando o poderoso sente que a ideia foi dele, a resistência desaparece. Ele não está sendo persuadido por você. Ele está sendo guiado pela própria lógica. Não se deve adiar um movimento para a vantagem do outro. Na indireção, você move as peças no tabuleiro muito antes do checkmate, agindo de forma tão sutil que os outros acreditam que os resultados favoráveis a você foram obra do destino ou da própria vontade deles. Pare de empurrar suas intenções. Comece a sugerir caminhos. O mestre da indireção faz o mundo se mover ao seu redor sem nunca parecer que está fazendo força. No jogo do poder, quem aponta o caminho é seguido, mas quem desenha o mapa secretamente é quem realmente governa. A 12ª lei é a lei da invalidação pelo silêncio. No jogo do poder, sua atenção é o seu bem mais precioso. Se você reage a cada provocação, a cada crítica ou a cada distração, você deu o controle da sua vida para os outros. Você se torna um fantoche das circunstâncias.
Maquiavel alertava que o desprezo e o ódio são perigosos, mas ele também sabia que o ódio é conquistado tanto pelas boas obras quanto pelas más. A forma mais segura de neutralizar um problema sem criar uma guerra é simplesmente agir como se ele não existisse. Você precisa entender que a raiva é um sinal de igualdade. Quando você discute com alguém, você reconhece a importância dessa pessoa. A elite não discute, ela ignora. E é aqui que entra o poder do desprezo, fundamentado na psicologia evolutiva. A ciência explica que, na hierarquia social, o desprezo é uma sinalização de status muito mais forte que a agressividade. A raiva mostra que você se sente ameaçado. A indiferença mostra que o outro é irrelevante para os seus planos. Ao ignorar o que não te serve, você retira o palco do seu oponente e reafirma sua posição no topo. Como ensinava o estoico Epicteto, se alguém te insulta e você não se ofende, o insulto morre no caminho. No ambiente corporativo ou social de alto nível, saber ignorar o ruído, que são as fofocas, as pequenas ofensas ou as tentativas de te diminuir, é o que te mantém focado na estratégia principal. Não gaste munição com quem não merece estar no seu campo de batalha. Aprenda que a maior punição que você pode dar a alguém que busca sua atenção é o vácuo. O poder reside em decidir o que merece o seu tempo. Se não move o ponteiro do seu destino, não merece sequer o seu olhar. E nosso grande finale é a 13ª lei. A lei do contraste de autoridade. Chegamos ao final da jornada, mas este não é o encerramento de um vídeo, mas o início do seu novo papel no tabuleiro. Você aprendeu a se camuflar, a agir nas sombras e a ignorar o ruído. Mas para selar sua entrada definitiva no círculo da elite, você precisa dominar a lei mais contraintuitiva de todas: a capacidade de não ser um eco. Maquiavel nos deixou uma lição de ouro. Não tem outro modo de esquivar-se das adulações, senão fazendo os homens entenderem que eles não o ofendem dizendo-lhe a verdade. Para se conectar com pessoas poderosas, você deve saber quando parar de espelhar e começar a contrastar. Enquanto o amador tenta agradar concordando com tudo, o mestre usa a teoria da inferência correspondente, de Jones e Davis. A ciência prova que, quando você age de forma inesperada, mantendo sua postura mesmo diante de uma autoridade ou oferecendo uma perspectiva divergente com elegância, o cérebro das pessoas ao redor faz uma atribuição automática. Você possui um valor intrínseco que não depende da aprovação de ninguém. Ao dominar o espelhamento inverso, você força os poderosos a saírem do piloto automático. Eles param de te ver como alguém que quer algo deles e passam a te ver como alguém que tem algo a oferecer. Você deixa de ser o reflexo no espelho para se tornar a moldura que define a imagem. A partir de agora, sua máscara não é um disfarce, mas uma ferramenta de precisão. Você já conhece as entrelinhas, as táticas de silêncio e a força do desapego. O jogo do poder nunca termina, ele apenas sobe de nível. E nesse nível, você não pede mais licença para entrar. Você simplesmente ocupa o lugar que o seu valor e a sua estratégia conquistaram. A mesa está posta. O mundo agora é seu tabuleiro. Vá e jogue como um deles. Te vejo no próximo vídeo.